Hello guys, so concerning today's topic, which was pronouns, I'll be talking to you about the first two of them, the subject pronoun and the object pronouns. Ou seja, o subject, que é o que conjuga verbos, I, you, he, she, it, we, they, e o object pronouns, que apenas participa ou recebe ação, que é o me, you, him, her, it, us, them, right? Então tem uns detalhezinhos para que eu preste mais atenção neles e por que eles são importantes. Primeiro de tudo, em português, quando eu tenho esses verbos que exigem um complemento, em português eu falo esse complemento, mas eu posso, de uma forma sutil até evitá-los. Por exemplo, a gente está falando de carros aqui, eu falei que estava pensando em comprar um carro tal, e depois eu chego para você e falar assim, opa, comprei! Você vai pensar, o carro, né? Você não precisa ficar pensando no que eu comprei, porque já estava falando de carro antes, right? Good. In English, it's kind of different and you have to say it all the time. So, for example, a gente está falando de carros, beleza, aí eu chego para você e falar assim, oh, I bought. Você pensa, bought? Falta alguma coisa. Já que era um carro, I bought it. I bought it. Se eu falo que eu gosto, vamos supor, a gente está falando de filmes de ação e terror juntos, né? São filmes. Então você fala assim, eu gosto, né? Eu gosto deles. Esse deles está implícito aqui na minha frase, eu não preciso falar. Eu gosto. In English, I have to say, I like them. Por que them? Porque é plural. A gente está falando de filmes. I like them, ok? E os sapatos, gostou? I liked them. I have to say this them. Se eu falar só que I like, tá certo? Tá errado? Tá errado? Bem errado. Eu preciso complementar. I like them. Senão a pessoa vai ficar esperando você terminar a frase por 2 horas e você não termina. Alright? Segundo ponto importante. Quando eu uso os object pronouns, de novo, me, him, her, eu não tenho essa pausa entre o verbo ou a preposição e eles. Por exemplo, eu não falo assim, I like her. Não tem essa pausa. Right? Eu junto. Tanto que é bem complicado às vezes de você, se você não tiver essa prática, você perceber que ele está na frase, mas ele está sempre lá, tá bom? Eles não se esquecem disso. E a questão é você se policiar para que você acabe usando também da mesma forma, e isso torna a sua compreensão muito mais fácil. Então se eu falar assim, por exemplo, que eu gosto dela, fica I like her. Percebe que esse H fica tão sutil que ele quase não aparece. I like her. I like him. Eu gosto dele. E você precisa praticar para que você chegue a esse ponto de que pareça que nem você não está nem falando, mas você está falando sim, tá bom? I like him, I like her. Não tem pausa. Aí torna um pouquinho difícil para compreender depois. Alright? Terceiro ponto e último, tá bom? A posição dele em inglês não vai mudar como muda no português. O que quer dizer isso? Em português a gente fala assim, ó, eu gosto dela. Esse ela ficou por último, eu gosto dela. Mas eu falo assim, eu a amo. E agora o a que virou meu objeto. E ele vem antes do verbo. Que complicado, não, no português. Em inglês não tem essa diferença. Ele sempre aparece depois do verbo, se for direto, ou depois da preposição, se for indireto. Ou seja, se tiver preposição, ele aparece depois da preposição. Então, por exemplo, I like her. Não tem preposição. I like her. I study with her. Preposição, depois da preposição. Ele nunca aparece antes. Então, mesmo que eu diga eu a amo em português, fica I love, amo, her, depois. Alright? So, good luck guys and try to use it, please. Bye bye then.